Boa tarde, tudo bem? Primeiro eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Natasha e eu sou consultora em encorajamento, mãe de 2 crianças, da Heloísa e do Vicente, e eu falo sobre disciplina positiva para pais. E desde quando a maternidade entrou na minha vida, eu passei a entender a educação de uma outra forma. Isso daqui não vai se chamar aula 1 da Nath, vai se chamar pit stop da Nath, porque eu estou dentro do carro, como vocês podem perceber. Antes de começar, eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis que vocês conhecerem, que possa se interessar desse assunto. E no final da live, eu vou deixar um arquivo com um mapa mental do que foi dito nessa aula, lá no meu canal do Telegram. O link está na bio, é só vocês clicarem e entrarem, que hoje à noite eu vou postar, certo? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre punição. O que a punição vai fazer com o seu filho? Eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram, né? Quando um bebê bate no rosto da mãe, do pai, você imediatamente dá aquele tapinha na mão da criança, né? Imaginando que ela vai entender que aquele comportamento não pode ser repetido. E muito provavelmente, dependendo da intensidade desse tapa, a criança de fato não vai voltar a bater. Isso chama punição. Assim como vários outros exemplos, eu posso pensar aqui, aconteceu uma coisa engraçada, minha irmã estava aqui outro dia e aí a minha filha derrubou uns temperos, um monte de coisa, e ela falou assim: e você não fez nada para corrigir? Você não vai dar um tapa nela? E aí eu pensei assim, e o que ela vai aprender com um tapa? Do que ela vai fazer com esse tapa? Ela só vai ensinar, ela só vai aprender que eu não sei conversar com ela, né? Que eu não tenho a menor habilidade de resolver um problema. E daí vou dar um tapa nela, vai dizer, então é assim que a gente se resolve as coisas, batendo nas pessoas. Entendi agora. Então, mas a punição, ela funciona? Ela funciona. Você pode dizer, olha, Natasha, aqui em casa, como eu já ouvi de amigas minhas, aqui em casa, quando o meu filho vacila, eu vou lá, ponho de castigo e funciona, e ele não volta a fazer. E na disciplina positiva, existem os 4 R's da punição, que é onde a gente mostra quais são os comportamentos e os sentimentos desenvolvidos pela criança a partir de determinada punição. Por exemplo, quando você pune seu filho, o sentimento que ele pode ter é o ressentimento. Ele vai pensar assim: isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos. E aí, a partir daí, ele vai formar uma crença, que aí a gente vai falar disso mais pra frente. Outro sentimento que ele pode ter é a retaliação. Você se engana, mas ele pode estar pensando assim, eles estão ganhando agora, mas deixa comigo, eu vou me vingar. E aí, quando você vê, a criança está fazendo novamente e pior ainda determinado mau comportamento. Outra coisa comum de acontecer é a rebeldia. Você diz assim, o menino está subindo na escada. Desce daí, menino, não sobe na escada. É aí que a criança sobe. Faz muito pior. E dessas opções, eu acho que a pior de todas é o recuo. O recuo é quando a criança para de fazer. Quando você pune a criança e ela para de fazer determinado comportamento. É o recuo. Só que o recuo tem 2 opções. Essa criança pode estar dissimulando. Então, ela para, de fato, o que ela está fazendo, mas ela já está ali pensando, da próxima vez eu vou fazer de um jeito que eles não vão me descobrir. Vou fazer escondido, dentro do meu quarto. E aí, a outra forma de recuar é quando a criança cria um sentimento sobre ela, de que ela é errada de fato, de que ela é uma pessoa ruim. E isso vai afetar diretamente na autoestima dela. Isso chama redução de autoestima. É quando esse recuo provoca a redução da autoestima da criança. E eu tenho certeza que você, como pai, não quer isso para os seus filhos.
O Rodolfo Dreikes, que é um dos precursores da disciplina positiva, ele tem uma frase famosa que ele diz: de onde tiramos a ideia absurda de que para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la se sentir pior? Porque a punição não é nada mais do que isso. Imagina você no seu ambiente de trabalho. Você está lá e o seu chefe pediu para você fazer uma planilha de Excel. E na hora que você vai entregar o trabalho, o seu chefe, na frente de todos os outros funcionários, seus colegas: que ridículo, que planilha horrorosa. Nossa, como você teve capacidade de fazer um trabalho tão ruim. Toda vez é isso, toda vez que eu te peço, você faz errado. O que você ia achar disso? Você ia se sentir encorajado a fazer melhor? Aí o chefe, para completar, ainda diz assim: por isso, hoje você vai ficar sem o horário do almoço. Entendeu? Estamos entendidos? Você vai perder sua hora de almoço. Vá trabalhar. Ninguém gosta de ser mandado. Ninguém gosta de ser ridicularizado na frente dos outros. Existe uma coisa que todo ser humano precisa, que é se sentir aceito e importante. E a criança, ela só é um ser humano pequeno. Ela também tem essa necessidade. Então é por isso que quando a gente pune, a gente não ensina, a gente só causa culpa, vergonha e dor para essa criança. E na disciplina positiva, a gente não trabalha com esse tipo de abordagem. O que nós temos hoje na sociedade são dois tipos de parentalidade que a gente chama, que é ou de pais controladores ou de pais permissivos. O que na parentalidade dos pais controladores, eles é regra em cima de regra. Eu mando, você obedece. Eu mando, você obedece. Nos pais permissivos não tem ordem. É liberdade sem ordem. E isso acaba também sendo uma falta de responsabilidade. Porque você deixa nas mãos da criança: ah, não, mas quando ele crescer ele aprende. Sendo que não é assim que funciona. Nós somos os pais e a gente precisa educar. Só que a gente não precisa educar na base da violência. A gente não precisa educar com grosseria. A gente não precisa educar envergonhando os nossos filhos, humilhando os nossos filhos. Agora eu quero que você pare e pense quantas vezes você, na sua infância, se sentiu encorajado depois que você levou aquela surra, seja de chinelo. Aqui em Minas as pessoas têm costume de dizer que apanhavam de varinha de marmelo. Eu nem sei o que é, mas enfim. Como você se sentia? O que você pensava? Você pensava: nossa, minha mãe tem toda a razão, que criança horrorosa que eu fui. Não, eu merecia apanhar. A partir de hoje eu vou ser uma criança melhor. Nunca mais eu vou bater no coleguinha. Eu duvido. Eu duvido. E aí você acha que esse controle ele funciona? Ele funciona. E aí você tem dois tipos de adultos que vão ser formados a partir daí. Adultos rebeldes e adultos submissos. E você, como mãe e pai, eu também tenho certeza que não quer vendo a sua filha, seu filho sendo humilhado pelos futuros maridos ou esposas. Eu tenho certeza que você não quer uma filha submissa lá no futuro. Uma filha que não vai ter discernimento lá na adolescência, quando a turminha de amigos disser: vamos entrar num carro todos embriagados e dirigir. Eu tenho certeza que você não quer um adolescente assim. Só que para a gente não formar um adolescente assim, a gente precisa cuidar da infância. É nesse período, no primeiro setênio que a gente chama, que todas essas crenças a respeito de si e dos outros são formadas. Ah, tá, Natasha, eu já sei que eu não posso punir e eu não posso ser permissivo, mas o que eu vou fazer? Porque eu falo e meu filho não me escuta. E é aí que entra a disciplina positiva. A disciplina positiva, ela é uma abordagem que ela busca o equilíbrio, o caminho do meio entre a permissividade e o autoritarismo. A gente vive numa sociedade punitiva, onde a gente sempre busca o erro, sempre busca o culpado, sempre busca quem fez errado. Por exemplo, a gente vê
as multas de trânsito. Nós somos adultos, a gente sabe que não deveria dirigir sem cinto, com a criança sem a cadeirinha, embriagado, que não pode ultrapassar o limite de velocidade. A gente sabe, porque isso é a nossa vida. Mas o que a sociedade faz? Ela nos pune com uma multa. Por quê? Porque nós somos incapazes de cumprir com as regras, com o que deve ser feito de maneira correta. Então, toda a sociedade, na escola, se você faz alguma coisa, você é punido. Pelos seus pais, você é punido. Então, a sociedade, ela busca sempre o culpado. Na disciplina positiva, a gente foca em solução. Não me importa por que a criança... Quer dizer, me importa por quê, mas não me importa o que a criança fez. O que a criança faz é só uma manifestação de algo muito maior. E ela ainda, sem habilidades sociais para poder resolver uma questão, ela age com o mau comportamento. E aí, na próxima aula, a gente vai aprender sobre mau comportamento e entender que mau comportamento não é ruim. O mau comportamento, inclusive, pode ser moldado quando nós, pais, saímos do campo da culpa e agimos com responsabilidade. Mas voltando para a disciplina positiva, ela busca o equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. Ela trabalha os limites. Não é porque ela é positiva, que não tem punição, que ela deixa correr solto. Não, de jeito nenhum. A disciplina positiva te ajuda a agir com firmeza e gentileza. Ela tem como base o respeito mútuo, que é onde eu respeito meu filho, mas eu respeito a mim também. E eu não permito que ele faça determinadas coisas, como, por exemplo, me agredir. Pais permissivos criam crianças codependentes que acham que o mundo gira em torno de si. E os pais controladores criam crianças rebeldes e submissas. Então, essa aula sobre punição foi para você entender que punir não vai resolver os seus problemas, que ninguém aprende sendo punido. A gente precisa usar outras ferramentas para que a criança entenda que aquele comportamento não é adequado, não é respeitoso, porque nem sempre a gente vai estar do lado delas. Hoje nós podemos pegar no colo e levar para dentro do quarto, mas com 9, 10 anos, quando eles estiverem na escola, quem vai controlar? Quem vai punir? Né? Então a gente precisa educar para que eles tenham consciência dos atos que eles fazem. Certo? Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Ela vai ficar salva e ela é a primeira de uma série de aulas que eu vou dar, rápida, curta, direta, ao ponto, que é para você entender os caminhos, o passo a passo, como aplicar, o que é, o que não é, por que fazer, que eu acho que é muito mais importante. Quais são os seus objetivos em busca de uma educação respeitosa? Certamente, porque os adultos que nós somos hoje talvez não tenham sido, não tenha sido a geração melhor, fruto de tanta punição e de tanta gente que não nos ouvia, não nos entendia. E hoje a gente paga por isso, né? Fazendo milhões de sessões de terapias para poder se recompor, já que a nossa autoestima foi minada lá na infância. Então, não vamos procurar culpados, vamos procurar solução. E qual é a solução? Se autoeducar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Depois vocês entram lá no meu canal do Telegram, que o mapa mental dessa aula vai ter um resuminho lá para vocês baixarem. Só no final do dia, que agora eu tenho uma mini cirurgia para fazer. E na semana que vem a gente volta, viu? Ah, não esquece de colocar aí no aviãozinho, compartilhar com as outras mães, viu? Me ajuda a divulgar esse conteúdo. Tchau, gente. Obrigada.